você tem duas leituras ou duas visões dos acontecimentos políticos. Uma visão é aquela que você percebe acima da linha d'água. A outra é que está abaixo, não está na superfície. E eu pergunto sobre essa linha aí. Na superfície reina uma certa agitação. Abaixo da superfície é um ambiente tranquilo. As Forças Armadas permanecem conscientes do seu papel. Vou dar só um exemplo. Quando eu era ministro da Defesa, nós atualizamos, por força de lei, que nos obriga de 4 em 4 anos a atualizar e enviar para o Congresso, os 2 documentos básicos, Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. São os 2 documentos básicos que orientam a política de defesa e a estratégia para as 3 forças, para o Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós enviamos esse documento, ele foi aprovado. O ministro Jungmann, já no governo Temer, atualizou esse documento quase sem nenhuma mudança. Enviou para o Congresso. O ministro do presidente Bolsonaro, o ministro Fernando Azevedo de Silva, enviou o mesmo documento. Ou seja, o documento é a expressão desse pensamento das Forças Armadas. Em bom português, não contem com as Forças Armadas para um golpe militar ou para qualquer tipo de golpe. De nenhuma natureza, muito distante de qualquer simpatia com qualquer tipo de aventura. São instituições voltadas para as suas funções, para a sua missão constitucional. Pode ser que um ou outro integrante dessas instituições se manifeste por convicções pessoais fora desse padrão e desse pensamento. Mas eu vejo aqui o caso, por exemplo, porque o presidente destituiu os 3 comandantes das forças e o ministro da Defesa, sem uma causa aparente, sem que uma explicação tenha sido dada. Eu tenho a minha impressão, que foi algum tipo de resistência à extrapolação da missão e da função constitucional de cada um deles e das instituições que eles representavam e comandavam. Não tem outra explicação para isso. Eu conheço o general Fernando Azevedo de Silva, ele foi indicado por mim presidente da Autoridade Pública Olímpica, uma grande responsabilidade na preparação das Olimpíadas, desincumbiu-se de forma competente, com elevado espírito público, não desacatou o presidente, não se apontou nenhuma falha na sua gestão. Então, alguma coisa aconteceu que esses militares e esse ministro da Defesa tenham sido removidos de forma assim abrupta das suas funções pelo presidente da República. Mas isso não significa que os novos ocupantes dos cargos estejam abertos a extrapolar, né? Não creio também. Conheço de perto pelo menos 2 deles que serviram comigo. O comandante da Marinha, o almirante Garnier, era o meu assistente pessoal no Ministério da Defesa. Um homem íntegro, patriota, competente. Não vai nem por pensamento, violar a Constituição do país. O general Paulo Sérgio servia também comigo no Ministério da Defesa. Todos tinham dele a melhor impressão possível. O da Aeronáutica eu conheço menos, tá certo? Eu conheci o pai quando foi comandante da Aeronáutica, acho que no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso. Mas o seguinte, não vejo também risco nenhum para as instituições por iniciativa das Forças Armadas. O fato da criação do Ministério da Defesa ter sido uma ideia exatamente para se colocar lá um civil coordenando uma área que é uma área delicada, mas e foram vários civis. E agora nós temos sucessões de militares no posto. Qual é a tua visão disso? Eu não creio que a distinção seja exatamente entre um militar e um civil. Acho que um civil desajustado e desarvorado poderia fazer a mesma coisa que um militar. Eu vou dar um exemplo aqui, o general Silva e Luna. O general Silva e Luna foi ministro da Defesa. Teve um comportamento exemplar, comportou-se como um civil. Ninguém viu o general Silva e Luna extrapolar em nada a sua missão como ministro, desempenhou-se como um civil. Então, eu acho que não é essa a distinção. Ministro, falando sobre esse risco de ruptura democrática, o senhor descarta completamente? E aí eu vou além
do que a gente está falando aqui sobre Forças Armadas, mas mesmo sobre esses ataques que a gente já acompanhou algumas vezes, do próprio presidente da República a ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não apenas do presidente. A gente viu isso acontecer em movimentos organizados por grupos da sociedade civil em atos antidemocráticos. De que maneira o senhor enxerga esses movimentos, desse momento da democracia no Brasil, quando o presidente se refere ao Supremo da maneira como vem já se referindo há algum tempo e mesmo ao Congresso Nacional? Que leitura o senhor faz desse momento? Há um trecho do livro ali em que o senhor fala sobre a tragédia nacional ser um desequilíbrio entre poderes ou uma ruptura desse equilíbrio. Como é que a gente está hoje e que olhar o senhor tem para frente? Eu creio que algumas queixas do presidente da República sobre a invasão de atribuições, principalmente do judiciário, são procedentes. Eu discordo da forma como ele reage, como ele enfrenta isso, com ameaças. A ameaça é muito mais uma demonstração de desespero, de impotência, de insegurança, do que propriamente de força. Eu aprendi que a bravura e a valentia são virtudes geralmente acompanhadas de uma outra, né, que é a da prudência, tá certo? A da discrição, a da humildade, Temperança. a da temperança. Né? A valentia não se expressa dessa maneira. O que se expressa dessa maneira é uma insegurança e um certo desespero e uma certa impotência. Né? E a ameaça aos poderes, ao invés de fortalecer o presidente e o poder executivo, fragiliza, né? Fortalece. Mas havia uma reunião entre os poderes já marcada, né, quando o presidente se sentiu mal e foi internado. Na quarta-feira da semana passada, desta última semana, haveria essa reunião. Então, o presidente voltando, eles devem se encontrar de novo. O senhor vê clima para um entendimento, para melhorar o ambiente colocado pela Sheila? Eu não vejo por causa do temperamento do presidente. Ele não ouve os conselhos da temperança. Ele ouve muitas vezes os conselhos dos desesperados. São essas as informações que eu tenho, né?